Bora lá! Vamos continuar falando de produtividade. Mas antes de eu começar a falar hoje da regra 3, tá certo? Importantíssimo para que o negócio aconteça e para que o negócio flua. Vou pedir para você, clica aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, deixa seu like e fala para mim no final se fez sentido, né? Se hoje vai ficar claro para você a importância da gente ter as tarefas anotadas. Eu só estou dando um comecinho, mas eu sou o Júlio Morim e junto com a Andréia Morim nós somos os Irmãos Coach. E eu sempre falo, né? Nós sempre falamos, o nosso grande objetivo mesmo é ajudar você a se tornar a sua melhor versão, alcançar os melhores resultados. Você ser, ser o melhor, o seu melhor. Você tem que estar bem para depois ajudar as pessoas que estão à sua volta. E uma coisa que acontece muito neste momento, pós-pandemia, ainda pandemia, ou ainda na vida para sempre, é como é que a gente consegue ser produtivo e produtiva com tanta distração, né? Nós vamos falar hoje de tarefas que pipocam, as ações, tudo que a gente tem que fazer do nosso dia, como que uma mensagem no celular, você está focado numa tarefa, você tira o foco e vai para o celular. Como é que a gente começa a fazer isso, sabe? Então, só para a gente relembrar tudo que nós fizemos nessa jornada. O primeiro ponto é a clareza, a importância de saber para onde estamos indo. Se você não sabe para onde você vai, e aí, você lembra que eu te falei há 2 semanas atrás, no vídeo 1, na regra 1, se você não tem um objetivo claro e definido, você passou a definir esse objetivo. Então, não mais acordar, levantar e trabalhar, tipo, vou trabalhar, mas por quê? Tem que ter os porquês. Vamos eliminar, saber o porquê que você está aqui, tá bom? E o outro, nós falamos a semana passada de tarefas, né? Nós temos tarefas de produção e tarefas de ocupação. A diferença básica de produção é que nos levam àquele objetivo, né? Que é o primeiro da clareza. E tem as de ocupação, que a gente tem que fazer, que a gente toma o nosso tempo, que a gente faz porque tem que fazer, né? Então, dentro de produção, que é que leva para o objetivo, nós temos a tarefa com margem, que você termina e dá aquela sensação de uau, né? E tem a sem margem, que você termina tipo, ufa, consegui terminar. Volta lá no vídeo que eu explico melhor as duas. E tem as tarefas de ocupação, aquelas que são obrigatórias e aquelas dispensáveis. O que é uma tarefa de ocupação obrigatória? Pagar uma conta, você tem que pagar. As dispensáveis, de repente, é tomar um café desnecessário, perder foco com Instagram, TikTok, um monte mais que tem por aí, Facebook. Então, são ocupações que você pega, começa a fazer, já foi, já tomou seu tempo, tá? Bom, nós falamos de tarefas de produção e ocupação. Você faz, sabe? Eu não sei se você já chegou no final do dia e fez um monte de coisa, falou, puta, terminei, tô com folga, tá legal, vou fazer mais nada. Não, não, não vou dizer não, porque tem dias que a gente consegue ser hiper, mega produtivo, faz o que tem que fazer, termina lá, porque eu dou nota. Então tem dias assim, a Júlia, isso é sempre? Não, mas eu tive dias de falar, cara, foi top, 9, 10, 9, 10, não é todo dia, né? E nós vamos chegar a isso, nós vamos chegar lá falando um pouco de produtividade. Eu pego essa minha jornada com você, com base do livro do Jerônimo, né? E com base no nosso desafio de 30 dias que nós fizemos ano passado, no mês de outubro. E a jornada e a ideia é te trazer clareza para que você consiga, assim, ser produtivo, ser produtivo. As tarefas, elas nunca vão acabar, né? Então, todo dia você vai ter alguma coisa para fazer. Você é tomado, né? Você chega no trabalho, você liga o notebook, começa a trabalhar, começa a pipocar. Quais são as tarefas, as coisas que tiram o nosso foco, né? E, assim, por exemplo, o WhatsApp tira foco, Telegram tira foco, e-mail, chefe, parceiro, alguém que chama, filho, filha, então são vários tipos de distração. E
qual que é o principal ponto aqui, ó, que eu vou te falar, que a gente tem que aprender? É saber escolher o que a gente não vai fazer. Saber o que não, ó, quando você sabe o que você quer, você sabe também o que você não quer, o que te tira da produção, o que te tira do objetivo. E aí é a sacada, é você ter um dia planejado. Quando você vai para o seu trabalho e você entra, as coisas começam a aparecer, os e-mails, a cobrança, o WhatsApp, todo mundo chamando, você perde o seu foco. Na maioria não, mas muitas vezes, essas ocupações não são obrigatórias e não são necessárias naquele momento. Também não são de produção, não te levam nem a você, nem como um membro da empresa para levar para o objetivo, sabe? Então, quando você começa a dar prioridade para o que é importante, você entra no caminho, no trilho para ir mais longe. E aí, a gente vai entender a importância da agenda. Eu sou um fãzaço de agenda. Eu, por falta de um, tenho duas. Eu tenho um diário e uma agenda. E no final do meu dia, eu dou uma nota para eles. Por isso que eu falo 8, 9, 10, e aí você começa a entender. Nós falamos da média, acima da média e mais do que a mais da média. A maioria das pessoas, a média das pessoas, não sabe o que vão fazer. A média das pessoas, a maioria das pessoas, elas acordam um dia após o outro, vou trabalhar, vou receber, pagar minhas contas, guardar um dinheiro, viajar, mas é um dia após o outro, não tem um grande porquê. As pessoas fora da média, tá certo? Que estão acima da média, são aquelas que... E assim, isso é comprovado, tá? Eu posso buscar referência, se você colocar aqui, Júlio, eu quero referência, pergunta aqui embaixo que eu vou dar referência. Pode ser um vídeo para a gente falar dos estudos que provam que a importância de você fazer seu planejamento diário e semanal fazem com que as coisas mudem. As pessoas que conseguem ter grandes resultados, elas sabem o que vão fazer. Elas não são só tomadas pelos vários chamados. Então, para começar, né, eu chego no final do meu dia, todo dia eu dou uma nota, eu faço uma avaliação do meu dia. Todo dia, na minha agenda, eu pego e já tenho um planejamento do dia seguinte. Quem está me acompanhando no meu desafio de 50 anos sabe que eu tenho algumas rotinas. Cara, gosto, desejo fazer minha atividade, eu gosto de ler, eu gosto de meditar, tudo isso antes de começar. Então, são algumas tarefas que já são incorporadas. Acordo 2 horas antes para fazer isso, antes de começar efetivamente a trabalhar. As obrigações, eu tenho obrigações, tarefas que são obrigações mesmo, tipo, aquele dia tem que pagar conta, tá? Dia 5, dia 10 tem que pagar conta. Tá tudo no cronograma bonitinho. Outra coisa, eu tenho as minhas ações obrigatórias que me levam, são tarefas de produção que me levam para o meu objetivo. Tem pelo menos uma obrigatória durante o meu dia. Mas isso eu planejei no dia anterior. Tem um livro que é o Journal Bullet, então eu coloco lá, eu começo a fazer, vai ocupando, né, a minha agendinha lá. Tem coisas que aí eu vejo que é prioridade, e o que não dá, eu passo uma setinha e passo para o dia seguinte, sem estresse, porque não é obrigatório. Outra coisa que eu vou te falar, Júlio, geralmente começo pelo que é mais difícil, onde eu preciso de mais concentração, onde eu preciso de mais atenção, e aquelas coisas que a gente geralmente acaba procrastinando, porque é chato, porque não tem o que fazer. Então, eu prefiro começar pelo que é chato, pelo que é difícil. Eu resolvo na parte da manhã e à tarde eu vou para aquelas coisas que não precisam de tanta atenção. Então, a regra 3, que eu precisava te falar. Regra 3, planeje o dia de amanhã hoje. Isso é treino, tá certo? Você pode fazer isso com uma agenda. Eu sou fã de agenda. Ou você pode usar o Google. Eu tenho a agenda do Google, tá tudo lá. Apesar de eu escrever, mas está tudo lá. Então, se eu perco minha agenda, se eu saio, eu vou viajar, eu sei o que eu tenho que fazer. Então, eu planejo o meu dia de amanhã, hoje. Quando você começa a usar a sua agenda, pode ser a do Google, da Apple, quando você começa a colocar a sua agenda, a desenhar, você consegue, no sábado, no domingo, você tem um cronograma das atividades. E aí você consegue saber o que você faz um planejamento semanal, aí você vai fazendo os ajustes. Também não é aquele nariz de santo.
tem que ser certinho, justinho, mas você consegue. O grande barato é a flexibilidade. Essa é uma dica, que eu vou buscar, posso te dar a fonte, é a dica de R$100 mil, eles falam $100 mil. Por quê? Quando você aprende o que você tem que fazer no dia seguinte, e o recomendável é que você não tenha mais de 3 tarefas importantes para fazer no seu dia. Porque aí você não cria ansiedade, você não procrastina. Então, eu, Júlio, tenho 5, coloco 5. Tem as 3 principais e 2 subtarefas que eu tenho que fazer. Eu gosto de fazer assim, porque as 3 principais, às vezes tem uma aqui, às vezes enrosca, porque enrosca, vai uma manhã, um começo da tarde, e as outras eu vou fazendo. Se isso daqui não deu, no bullet eu jogo para o dia seguinte, tá? Então, podemos passar um dia falando do quadrante de produtividade, do que é importante para não virar urgente, sabe? Se a gente coloca uma nota, eu vou falar isso com você, do quadrante de produtividade. Então, o é importante isso, ainda não é urgente, né? De urgência, a hora que ele vai para o quadrante, que é esse quadrante de importante e urgente, que você já não tem mais margem. E aí você vai terminar no UFO, tá bom? Então, planeje o seu dia de amanhã, hoje. Regra número 3, tá bom? Fechamos? Ficou claro isso? Né? Planeje o dia de amanhã, hoje. Com um hábito, com a prática, você usando ferramentas, você vai conseguir ter um planejamento semanal, quiçá um planejamento mensal. Quando você tem esse planejamento e tem um objetivo muito claro e bem definidinho, sabe o que acontece? Você começa a criar as etapas. O que eu tenho que fazer esse mês, o que eu tenho que fazer aquele, e aí as coisas vão surgindo. E o poder da ação, uma coisa que me deixa feliz, quando você faz, uma força maior vai acontecendo e as coisas vai girando. E o que eu te peço, não desanima, sabe? É treino, é hábito, é fazer todo dia um pouquinho. Não desanima. Mantenha o foco. Nós estamos falando de produtividade, clareza, entender que as tarefas são de produção e ocupação e planejar. Regra 3, planeje o dia de amanhã, hoje. Tá bom? Fechou? Espero que tenha feito sentido. Conta aqui para mim, aqui embaixo, se você tem uma agenda, se você faz o seu planejamento. Eu vou ficar feliz. Eu e minha irmã ficaremos muito felizes com o seu comentário e com a sua dica. Um grande abraço e fiquem com Deus.